Hello there, Marcelo Dutra falando aqui em mais um vídeo da nossa série Wave Tips. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar com você sobre o passado do verbo to be. Marcelo, o passado do verbo to be, nem o presente eu aprendi até hoje. Como assim o passado? Bom, se você ainda não aprendeu o presente do verbo to be, eu recomendo que você assista o nosso vídeo falando sobre verbo to be. Esse vídeo está disponível para você no nosso canal no YouTube, Wave Imersão Linguística. Não sei onde você está assistindo esse vídeo aqui agora, mas se você não estiver no YouTube, procure por Wave Imersão Linguística e procure por verbo to be, você vai achar de uma forma super simples, super prática. Em pouquíssimos minutos eu garanto para você que você tirará o verbo to be da sua vida de uma vez por todas. Porque muitas vezes a gente estuda, vê o verbo to be na escola, mas não aprende de verdade. E em pouquíssimos minutos eu sou capaz de fazer isso contigo, de levar esse conhecimento para você e você será capaz de aprender de verdade o verbo to be de uma vez por todas. Hoje, especificamente, nós falaremos sobre o passado desse verbo. No presente, só dando uma recapitulada rápida aqui, ainda assim, isso não tira a necessidade de você assistir o vídeo, tá? O vídeo é importante para isso, você aprender de fato, mas, só dando uma recapitulada, nós temos 3 variações do verbo to be quando nós o conjugamos no presente, né? No presente. E essas 3 variações fazem com que o verbo to be se torne o diferente. Ele é o diferente mesmo, ele é o único que é diferente. Não existe nenhum outro verbo que seja igual ao verbo to be. E ele também é base para muitos outros tempos verbais. Então, por esse motivo, é muito importante entender isso. Você não precisa aprender gramática, tá? Deixe-me dizer uma coisa para você, não é necessário que você aprenda a gramática do inglês, a não ser que você deseje se tornar um professor ou uma professora de ESL, English as a Second Language, o inglês como segunda língua. Se você não deseja se tornar um professor de inglês, não é necessário que você saiba os detalhes da gramática, nem nada disso é importante. Eu, como professor, sim, é a minha função, meu trabalho, eu sou obrigado a deter esse conhecimento. Você não, você só precisa aprender a falar corretamente, só isso. Então, os nossos vídeos aqui, eles têm por objetivo trazer essa parte gramatical, digamos, de uma forma muito mais prática, para que você possa colocar isso na sua vida, no seu universo, e falar corretamente. Esse é o intuito, só isso, tá? E no presente do verbo to be, como eu disse, nós temos essas 3 variações que são am, is e are. E essas 3 variações não acontecem com nenhum outro verbo, né? A maioria dos verbos, e aí nós temos um outro vídeo que eu também aconselho você, que é o simple present. A maioria dos verbos em inglês a gente faz o presente dele na afirmativa, por exemplo, colocando apenas um S na terceira pessoa do singular, e todos os demais permanecem igual. Isso é muito legal porque facilita muito a vida, né? A gente fica aí no português conjugando eu jogo, ele joga, nós jogamos, vós jogais, eles jogam, com várias palavras diferentes para falar, né, para conjugar o mesmo verbo, mas em inglês é tudo igual, exceto para o he, she, it. Nós falamos sobre isso no vídeo Simple Present. Inclusive no vídeo Simple Present, esse assunto Simple Present, que é o presente simples, nós distribuímos ele em 2 vídeos distintos. Um falando só sobre afirmativa e outro falando de pergunta e negativa. Vale a pena você pegar esses vídeos e assistir e dar uma estudada, você vai aprender aí de uma forma super prática e, como eu disse anteriormente, em poucos minutos você vai ter o conhecimento que você precisa para falar corretamente no presente. Hoje, especificamente falando sobre o passado do verbo to be. E o passado do verbo to be, ele possui 2 variações. No presente são 3, no passado apenas 2, o que já ajuda, né? Já facilita. E essas 2 variações, elas a gente vai brincar com elas aqui utilizando sujeitos distintos, tá? Por exemplo, se eu estiver falando de eu, ok? Eu vou dizer I was. Agora, você precisa entender que o verbo to be em si, ele possui 2 traduções, ser ou estar. Então, eu posso dizer eu sou o Marcelo ou eu estou
em casa? Por exemplo, posso falar isso? I am Marcelo and I am home. Ambas as frases são idênticas, eu só mudo o Marcelo para o home, só isso. O resto permanece igual, I am, porque pode ser ou estar, o verbo to be. No passado, eu era ou estava, simples assim, tá? Então, quando eu digo I was, eu digo eu estava ou eu era, ok? Então, você tem essas duas variações. Quando eu falo de você, por exemplo, aí isso já muda um pouco. Eu digo you were, aí a gente usa essa outra variação do verbo to be. You were, you were. E quando eu volto à terceira pessoa do singular, que é o he, she, it, a gente volta com was novamente. He was, ou seja, ele era ou ele estava, ela era ou ela estava, she was, e isto que pode corresponder a qualquer coisa que não for gente, it was, isto era ou estava. Então, se eu estiver, por exemplo, falando de um cachorro, eu posso dizer it was, beleza? Quando a gente vai para o plural, nós dizemos nós éramos e nós estávamos. Em inglês nós falamos we were. Quando eu uso you plural, que é vocês em inglês, eu digo you were. E quando eu utilizo eles, né, em inglês eu digo they were. Então eles eram ou eles estavam. Isso é a afirmativa do passado do verbo to be. Muito simples. Só duas variações, mais nada. Lembra que o I é was, que o he, she, it é was e que todo o restante é were, tá bom? Espero que assim facilite a sua vida. Pergunta! Como é que eu faço a pergunta? Inverto o verbo com sujeito. O verbo to be é um verbo modal, fácil de fazer isso. Coloco o was na frente do I e já vira eu era ou eu estava? Já vira uma pergunta. O que em português eu preciso dar uma entonação, em inglês eu inverto o verbo com sujeito, o que facilita o meu entendimento de entender, né, de compreender que é uma pergunta quando eu estou numa leitura, por exemplo. O fato do verbo estar invertido com o sujeito diz para mim que aquilo é uma pergunta e me faz preparar a minha entonação para fazer essa pergunta na hora que eu estiver numa leitura. Isso é muito bacana, coisa que nós não temos em português, mas em inglês temos, isso é muito legal. Já mencionei anteriormente também que em espanhol nós temos isso, o símbolo de interrogação de cabeça para baixo. Quando nós colocamos o símbolo de interrogação de cabeça para baixo, aquilo nos indica que uma pergunta está por vir e a gente se prepara para aquela entonação. Novamente, repito, em português nós não temos isso e a gente só dá a entonação no final, quando a gente percebe o símbolo de interrogação. Isso dá um trabalhozinho a mais para a gente, né? Mas em inglês nós temos essa facilidade. Verbo invertido com sujeito. Coloco o was na frente, digo was I, was I, was I. E aí, como o was termina com S e o I, né, começa com esse som, né, de I, de vogal, o som terminado do was, de consoante, anexado ao som de vogal do I, faz com que haja uma junção das duas palavras. E aí a gente diz was I. O S parece que tem um som de Z, né? Ele tem um sonzinho, né? Was I, tá? Isso é muito comum. Ok, beleza. Depois o were you? E aí eu vou fazer a pergunta para você se você era ou se você estava. Eu digo were you at home yesterday? Então quero saber se você estava em casa ontem, né? Were you at home yesterday? Vou falar sobre ele, ela ou isto. Was it, was he, was she? Vou falar sobre nós, sobre vocês, eu vou dizer tudo were we, were you, were they, tudo were, invertendo sempre com o sujeito, porque agora nós estamos falando de pergunta. Ok? Então tratamos de afirmativa, tratamos de pergunta. Vamos negar agora? Simples, para fazermos uma negativa, a gente precisa de uma palavrinha crucial em uma negativa, que é o not, que significa não. Então, I was not, you were not, he was not, she was not, it was not, we were not, they were not, you were not, you were not. Olha só que interessante, é só colocar o not. Agora, eu tenho uma contração disso, que facilita ainda mais. Eu pego o was, pego o not e junto, e aí fica wasn't, I wasn't. You weren't. Aí eu estou fazendo a junção do were com o not. Weren't.
You weren't. He wasn't. She wasn't. It wasn't. E assim sucessivamente, tá? Espero que você tenha conseguido compreender nesse vídeo simples, falando aí sobre o passado do verbo to be. E se esse vídeo lhe ajudou, nem que seja minimamente, lembre-se de curtir, comentar e compartilhar. Meu nome é Marcelo Dutra, foi um enorme prazer falar com você e nos vemos novamente em mais um vídeo da série Wave Tips amanhã. Take care and bye bye!